E hoje temos a alegria de receber nosso irmão Cristiano, companheiro da jornada espírita, trabalhador do caminho da luz. Bom trabalho, Cristiano. Então, uma boa noite a todos, a todas, com muito carinho. A gente vem a essa casa de luz, né, um ponto. Toda casa espírita é um ponto de distribuição de Wi-Fi, né? Para a gente poder acessar melhor os conteúdos que vêm do alto. E também para que a espiritualidade amiga tenha acesso a maiores recursos, né, de amparo aos nossos irmãos. O tema que a gente se sentiu chamado para trazer hoje é um tema que está pipocando aí e tem a ver com o materialismo e a missão do Espiritismo na Terra, que é o combate à extinção do materialismo na Terra. Então, portanto, esse tema, por mais que pareça assim, uma questão de opinião, né, ele está vinculado à proposta do Espiritismo na Terra, extinguir o materialismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É um tema que suscita paixões. Por quê? Porque o materialismo faz parte do pano de fundo de vários projetos políticos, dentre os quais representados no Brasil por vários partidos políticos, que na sua maioria estão dentro do espectro da esquerda, mas existem também partidos de direita materialistas, principalmente na França, menos no Brasil, mas existem. Então, quando a gente ouve falar de uma certa forma desses projetos, eles parecem não ter uma conexão ligada ao nosso projeto de vida atual, mas eles fazem um processo lento e construtivo dentro da sociedade onde eles atuam. O primeiro dado que eu vou trazer com relação a isso é que essa proposta de combate ao materialismo é dada por Kardec. Então, Kardec, quando estrutura o Espiritismo, ele nos convoca a combater esse que seria, não fosse a vinda de Kardec, segundo nos narra Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo, não fosse Allan Kardec, o materialismo já teria vencido na Terra. E Allan Kardec, com a sua genialidade, consegue produzir uma obra monumental que estanca o materialismo que nascia na França, na Alemanha e em outros lugares, fazendo com que, por exemplo, Cesare Lombroso, criminalista italiano, abandonasse a sua teoria da frenologia, narrada, que é demonstrada no filme 12 anos de escravidão, onde o autor Leonardo DiCaprio faz ali no seu personagem uma justificativa para a superioridade da raça branca, citando esse italiano, inclusive, citando essa ciência desse italiano, que era o Cesare Lombroso, que abandona a tese racista que era por causa de Allan Kardec. Então, Allan Kardec já impacta um grande pesquisador da época, que é estudado hoje na Faculdade de Direito, porque ele era um criminalista, Cesare Lombroso. Não bastasse isso, Camille Flammarion, que era presidente da Real Academia de Astronomia da França, também se converte ao Espiritismo, demonstrando uma conexão profunda entre as realidades espirituais do espaço infinito, com todas essas questões da física moderna que estavam sendo descobertas, propiciando os cálculos das rotações de diversos planetas, do período que esses planetas demoravam para girar em torno dos seus sóis, enfim, todas as descobertas astronômicas dos cometas e tudo que nós podemos já vislumbrar disso tem influência profunda de Allan Kardec na obra de Camille Flammarion, que nós sabemos que é a reencarnação de Galileu Galilei. Também na Inglaterra, presidente da Academia de Ciências da Inglaterra, William Crookes, é impactado pela obra de Allan Kardec, dizendo ele se negou a renunciar, dado o seu alto posto e as pressões religiosas e científicas que haviam na época. Ele faz estudos profundos sobre a espiritualidade. E para que nós tenhamos noção, nós temos televisão hoje graças a William Crookes, porque ele descobre os raios catódicos. Inclusive, lá no museu da PUC, existe um experimento que mostra os raios que ultrapassam o telhado lá do museu e caem num líquido, mostrando que esses raios que vêm do Sol nos perpassam,
continuamente. Esses raios estão hoje presentes, estavam presentes, né, na televisão de tubo, que deu origem, né? Hoje as crianças nem sabem mais o que é isso, mas esse espírita conseguiu coadunar esse tipo de conhecimento. Porque às vezes a gente acha que o espiritismo na França acabou, mas ele reverbera até os dias de hoje. Não bastasse isso, o casal Marie Curie e Pierre Curie tiveram contato com a médium italiana Eusapia Palladino, que foi quem os convenceu da sobrevivência da alma. Marie Curie é a única ganhadora do Prêmio Nobel em 2 edições em Química e em Física. Também a sua filha foi ganhadora do Prêmio Nobel. Então nós estamos falando de grandes cientistas que foram impactados pelas obras espíritas do século XIX, sobretudo pela obra de Allan Kardec. Mas para que isso fosse possível, era necessário ter uma clareza de pensamentos e de sentimentos, né? Era necessário entender o que estava em jogo. E para nós demonstrarmos um pouquinho o que está em jogo, quando esses projetos materialistas ganham poder, o que acontece? Tem um estudo chamado a Global Perspective in the Epidemiology of Suicide. Está em inglês porque não tem tradução em português, mas é uma perspectiva global do suicídio como epidemiologia. Da epidemia, né? Da epidemiologia do suicídio. Lá de 2002, feito pelo Bertolotti e pelo Flashman. E para cada 100 mil habitantes, um índice de suicídio. Entre os budistas, vou pegar os dados dos homens aqui, 25 para cada 100 mil habitantes. 25 suicídios para cada 100 mil habitantes. Entre os cristãos, em torno de 18. Entre os hindus, em torno de 11, 12. Entre os muçulmanos, baixíssimo, menos de 5. E entre os ateus, 40. Então, o primeiro impacto de uma política materialista, e aqui no mapa aparecia que todos os governos comunistas ou de ex-países comunistas que têm como base, né, o materialismo científico, o materialismo histórico ou o combate à religião, como é o caso da Coreia do Norte, que é um estado onde a religião é proibida, como é o caso da China, onde mais de 40% da população, quase 50% da população é ateia, como foi o caso de Cuba, onde chegou a ser declarado um estado ateu por algum tempo, mas ainda com raízes fortes, tanto espíritas quanto católicas, eles sobreviveram a algumas religiões, mas esse background materialista, trazido pelo comunismo, produz suicídios em massa nesses países. Então aqui o primeiro exemplo de como uma possibilidade política sendo ministrada aos poucos, ela tira do ser humano a sua principal forma de luta, de perseverança, de esperança, que é a fé. E o que ele faz? Se mata. Então o materialismo ele não é uma abstração filosófica. Ele tem consequências muito práticas nos seus resultados. Em Cuba, por exemplo, 35% das grávidas, se não me falha o ano é 2012, abortaram. Em Nova York, onde o aborto também é liberado pelas mesmas culturas, né, vinculadas a esses projetos materialistas, que dizem ser de igualdade, mas que a gente sabe que tem um grande projeto eugênico por detrás, já são mais abortadas crianças negras do que nascem crianças negras vivas. Então esse projeto materialista ele tem consequências na vida de uma população, fazendo com que as pessoas se matem e abortem cada vez mais. Usando um próprio termo marxista, reificam a vida, coisificam a vida. Então esse projeto que foi criticado por Divaldo Pereira Franco no Congresso de Goiás, e como está sendo gravado aqui hoje, a gente tem o interesse que isso seja divulgado mesmo, porque o que ele falou, nós vamos demonstrar, está dito também em Chico Xavier, da mesma forma, de forma contundente. Esse projeto tem consequências perigosas para a nossa sociedade. Especificamente porque o que ele abordou
em relação à teoria de gênero, ou às políticas de gênero, diz que a criança não nasce menino ou menina. Ela é ensinada culturalmente a ser ou um ou outro. E que se deve, portanto, deixar que ele se descubra, criando confusão naturalmente naqueles que estão ainda no processo evolutivo. Mas em nenhum momento significa dizer que aquelas pessoas que adultas optam por uma vida homossexual sejam pessoas com problemas, patologias ou algo do gênero. Nós vamos demonstrar isso com a própria obra de Divaldo Pereira Franco. E ele vai dizer, vou pegar aqui um trechinho dele, para nós demonstrarmos que o que está sendo dito por aí não tem muito fundamento. Joana de Ângeles, no livro maravilhoso, Encontro com a Saúde e com a Paz, fala de feminismo, fala de machismo, relacionamentos conflituosos, fala de várias circunstâncias às quais estão submetidas as famílias, os jovens. Vai dizer assim: o fato de amar ao trem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo de evolução. O amor, no entanto, será sempre o definidor de rumos em favor do ser humano, em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontra. E para nós lembrarmos do nosso querido Chico Xavier, lá no programa Pinga Fogo de 71, quando perguntado sobre o homossexualismo, ele vai citar uma pergunta de O Livro dos Espíritos, de número 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Chico Xavier, para responder a pergunta sobre a homossexualidade, ele vai usar essa pergunta. E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. União de dois seres. Então já estava vendo a previsão de que isso viria a acontecer. Então o respeito às uniões homoafetivas está presente dentro da doutrina espírita desde que ela se constituiu. Chancelada por Kardec, por Chico Xavier e por Divaldo Pereira Franco. Muito diferente do projeto vinculado à teoria de gênero, que nasce com Simone de Beauvoir dizendo que a mulher não nasce mulher, é feita mulher. Ela, para a gente pegar o pano de fundo histórico, que era junto com seu esposo Jean-Paul Sartre, membros do Partido Comunista Francês, que tinham uma vinculação com quem? Com Joseph Stalin, responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas na então União Soviética. Esse projeto de nós disseminarmos, a classificação de pessoas segundo a sua opção sexual é diminuir o ser humano a uma condição animal. Porque nenhum de nós pode ser classificado de acordo com a nossa classe econômica, de acordo com a nossa preferência sexual, com o nosso time de futebol, a nossa preferência política. A dimensão humana é por demais complexa. E toda essa proposta ganha corpo na teoria de Judith Butler, que ela sim vai estruturar então as dezenas de gêneros, que segundo ela, todos eles são performáticos. Então ser homem e ser mulher é uma performance, é uma atuação. Porque para nós não passa de uma filosofia proposta, como muitas outras, que não quer dizer que seja científica, ela é filosófica, teleológica dentro de um termo da filosofia. Teleológica. Como nós dizemos que Deus criou o homem, dentro de uma perspectiva acadêmica, ela é teleológica. Ela tem uma base dada. É assim. Então nós podemos discuti-la, combatê-la, usando qualquer filosofia, porque elas estão em pé de igualdade. E curioso que hoje, um pesquisador da Universidade de Frankfurt, dentro da Escola de Estudos Marxistas de Frankfurt, que iniciou nos anos 20, Dr. Axel Honneth, vai dizer, num livro debate com Nancy Fraser, de que nenhum movimento social pode se tornar uma teoria social. Então, nós que somos espiritualistas, que fazemos parte da doutrina espírita, o que dizer?
Ele vai dizer que não adianta nós olharmos o mundo por uma perspectiva através de um movimento social. Porque existem vários movimentos sociais. E o movimento feminista materialista é um deles, como o ecológico, como o da reforma agrária, como o da luta por moradia, como das pessoas que sofrem preconceito. São todos movimentos sociais. Se eu pego uma única lente para olhar o mundo, eu perco a perspectiva dos outros. Então a teoria social tem de ser neutra, o mais possível. E ele estrutura em 3 aspectos para olhar essa realidade, que é muito comum a nós espíritas. Qual é? O amor, o direito e a solidariedade. Isso está de acordo com a doutrina espírita, não está? E ele é materialista, gente. Por que ele vai dizer isso? Porque ele fala que nenhuma perspectiva que não seja moral tem como ter validade. Então são os aspectos normativos, morais, que determinam a sociedade. Isso quer dizer que a religião tem papel no desenvolvimento do ser humano, que as pessoas religiosas podem sim colocar a sua opinião, podem sim colocar os aspectos essenciais da sua fé, aqueles que são de certa forma universais, éticos, porque nós aprendemos a amar aonde? Se não no seio da família, no seio da nossa religiosidade. Porque algumas pessoas em nome da religião fazem coisas ruins, mas nem se compara às que fazem coisas boas. São milhares de escolas, hospitais, centros espíritas, igrejas, acolhendo diuturnamente pessoas em situação de sofrimento. E se alguém tiver dúvida, passe no domingo de manhã aqui no bairro Guarita, que é o nosso bairro, né, mais carente. Veja se tem um materialista lá, acordado cedo, preparando lanche para as crianças. Veja se não tem testemunhos de Jeová com as pastinhas na mão, conversando com as pessoas. Evangélicos tentando fazer um dia da criança mais carinhoso, mais ameno. Espíritas se organizando para receber e acolher aquelas crianças. Quase nenhuma delas se torna espírita. Mas são lá, os religiosos que estão lá, tentando assistir a nossa população, mitigando a fome, dando remédio. Não são os materialistas. Isso o Dr. Bezerra de Menezes, né, no filme que leva o seu nome, já falava em relação, na discussão que teve com o debate proposto a ele com o materialismo. Nós estamos numa situação de assumir posturas, assumir posições, porque a gente viu esse projeto tomar tal situação que quem é contra ele é demonizado, como se fosse uma pessoa retrógrada. E agora eu ouvi ainda espíritas progressistas. Eu fiquei pasmo, porque quais são as 3 bandeiras principais do que se chama progressismo, né, dentro da esfera política? Legalização das drogas, legalização do aborto e teoria de gênero. Ora, isso é frontalmente contra. O Brasil, se legalizar o aborto, perde a condição, segundo Chico Xavier, de pátria do Evangelho. Que está lá no Brasil, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um projeto do Cristo para redimir a humanidade. Porque estão reencarnando em massa aqui milhares de espíritos. Só nos anos 70, 20 milhões de espíritos franceses já haviam reencarnado no Brasil para estruturar uma nova realidade de pensamento. Divaldo Franco, numa palestra maravilhosa chamada Criança Índigo, vai mostrar como espíritos de alta envergadura têm reencarnado no planeta para mudar a nossa realidade social. Ele previu muito antes desse fenômeno que está acontecendo na justiça brasileira, que viriam delegados, procuradores, promotores incorruptíveis. Tu sabe que isso que tu está tratando é um tema muito polêmico, né, para uma palestra pública. É Sim. a primeira vez que numa palestra eu vejo uma abordagem puramente política. Mas eu vou concluir. Eu adoraria que eu colocasse isso num tema, num momento de uma aula, de uma palestra, para que a gente pudesse discutir com isso. Porque Podemos. isso que tu está colocando é muito controverso. Muito controverso. Há pessoas que pensam de forma diversa. E isso não deveria ser tema é o Cristiano falando para o público. Não deveria ser tema de palestra. Tudo bem. Política não deveria ser tema de palestra. Eu vou trazer aqui o livro Consolador, o livro Emmanuel, para embasar o que eu estou dizendo de Chico Xavier. É como dizer que o grande Moro é um missionário enviado dos céus.
Olha, meu amigo, é a tua opinião e a minha opinião. O dia que você quiser fazer palestra aqui, você coloca a sua opinião. É o direito de todo mundo. Eu falo pelo cristiano, né? E vou trazer aqui com base naquilo que a gente tem dentro do Espiritismo, aquilo que a gente acredita. E dentro do Espiritismo, todas as propostas comunistas, materialistas, elas estão em desacordo com o nosso projeto de elevação espiritual. E eu vou trazer aqui nas palavras de Emmanuel, né? Como ele mesmo diz. O liberalismo e 1% da população ser dono de 90% que não, isso é outro. A questão da riqueza é uma outra proposta. Né? A questão da riqueza é uma outra proposta. A riqueza, a desigualdade dessas situações é dada pelo egoísmo do ser humano, que não precisava ser assim. E tanto que Emmanuel vai sugerir o socialismo de Jesus. Né? Uma outra proposta, que não perpassa pelo materialismo, não perpassa pela filosofia materialista de Marx. Né? Um outro caminho, que está lá no Atos dos Apóstolos, que os cristãos, depois que Jesus partiu, viviam em comunidades socialistas no sentido cristão do termo, onde eles confraternizavam, onde eles tinham uma renda comum e dividiam aquilo de comum interesse. Não algo imposto pelo Estado, através da violência, de exército, como foi feito no século XX. Muito diferente. E não significa que o Brasil não pode ter experiências de cunho social importante. O que nós estamos dizendo aqui é trazer um eixo materialista para dentro dos movimentos sociais espíritas e achar que ele vai fazer a diferença. Achar que é o feminismo materialista que vai salvar a mulher. Né? Quando a gente começa a perceber que existe o distanciamento das essências claras e próprias, né, do espírito cristão, que é aquela de acolher a todos como são, mas trazer sempre a prioridade espiritual acima das questões transitórias do mundo. Trazer sempre as questões importantes, e essa questão política ela é importante sim para muita gente. Né? Chico Xavier se posicionou politicamente em 89, né? Dr. Inácio Ferreira faz postagem nesse sentido, lá do espírito que psicografa através de Carlos Bacelli, Divaldo Pereira Franco. Nós estamos falando de autores com mais de 900 obras publicadas, não são quaisquer autores, não são pessoas com qualquer obra. Quem vai lá e conhece a Mansão do Caminho com 30.000 crianças, num bairro pobre de Salvador, que eu pude conhecer, quem vai lá em Uberaba conhece o Lar Espírita Pedro e Paulo, lá, também do Carlos Bacelli, quem vai lá e vê as obras do Chico, nós estamos falando de pessoas que têm um trabalho social e socializante gigantesco. Agora, nós permitirmos que essa visão, que confunde as crianças, que sexualiza e erotiza crianças com 12, 13, 14, 15 anos, que faz com que elas pensem que são homossexuais sem nunca ter pensado em sexualidade. Isso é um caminho, é um descalabro que nós estamos inventando para nós. E aquilo que Divaldo fala, que é uma alucinação psicológica, nós temos que cuidar como isso está chegando nas escolas. Porque eu tenho atendido no centro espírita meninos com tentativa de suicídio, porque o professor diz que Deus não existe. Né? Aí o menino tem os primeiros conflitos dele, chega lá no centro espírita e a mãe apavorada que ele tentou suicídio. Ou então, como eu presenciei dando aula na escola José Quartiero, meninas de 12 a 16 anos se beijando. E a gente convida elas para falar com a diretora, vocês falam com a diretora, né? Qual é a resposta? Você é machista, você tem que respeitar a diversidade. Com 12 anos? Com 13 anos, você sabe o que você quer? Eu não sei vocês, mas com 25, com 30, a gente tem dúvidas ainda de quais são as nossas reais prioridades no mundo. Não é com 12, com 13, com 14, com 15 que a gente vai fazer esse tipo de escolha. Não quer dizer que aqueles que tenham, né, uma postura resoluta nesse sentido, que não vão ser respeitados. Mas nós estamos invertendo os papéis. E esses papéis precisam estar muito claros. Porque o momento de transição é de tomada de posição. Não é nós pegar e achar que tudo é um oba-oba, pelo prazer pode tudo, né? O laissez-faire. Espiritismo tem o interesse, né, total no fim do materialismo. Como é que a gente vai fazer isso? Adotando princípios materialistas? Ou princípios cristãos? Quais são esses princípios que estão em voga nas nossas instituições, nas nossas escolhas? E o que a gente tem visto aí são
propostas, né, muito diferentes disso. Olha que Emmanuel vai falar no livro Emmanuel, né, do próprio nome, ele vai dizer assim, ó, época de desolação. Tocastes a época da desolação, em que os homens não mais se compreendem uns aos outros, a morte de todos os vossos ideais de concórdia, a falência dos vossos institutos pró-paz, requerem a atenção acurada da sociologia, e essa somente poderá solucionar os problemas que vos assoberbam, cheios de complexidade e transcendência, com o estudo do Evangelho do Cristo, porém não segundo os ditames da convenção social, que há muitos séculos vem transformando o ideal de perfeição do crucificado num acervo de exterioridades, que os homens adotaram por questões de esnobismo de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. E aí ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, a norma da ação educativa. O psicólogo, o pedagogista, os formados das novas gerações que entrarem na área da luta prol do aperfeiçoamento de cada indivíduo sobre a Terra, terão de buscar a sua norma de ação dentro do próprio cristianismo, em sua simplicidade inicial, se não quiserem que a humanidade atinja a culminância dos arrasamentos e das destruições. E ele vai dizer assim, novos sistemas políticos, sob as bases do nacionalismo, vem criando no seio dos povos a terrível autarquia, ou sob os alicerces frágeis desse comunismo, que objetiva a extinção do sagrado instituto da família. Apenas correrão o orbe com a sua feição de ideologias ocas, envenenando os espíritos e intoxicando as consciências. Então, quem é espírita conhece a presença de Emmanuel na obra de Chico Xavier e na do próprio cristianismo, sabe que esse espírito tem contribuído de forma indelével, né, para transformar o mundo num lugar melhor. E são palavras dele, que a gente traz aqui. Allan Kardec vai perguntar, né, aos espíritos superiores se o homem e a mulher são iguais. E a resposta dele, né, dos espíritos, para 1857, quando esse livro é publicado, é bastante importante, porque a gente não pode dimensionar o quanto as lutas pela igualdade dos sexos demorou para ser conquistada. E quando ele pergunta na pergunta 818, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, para mostrar que o Espiritismo tem dentro de si, nós temos uma pesquisa na nossa dissertação de mestrado, mostrando que a única grande religião onde a mulher pode ocupar todos os postos das instituições religiosas é no Espiritismo. Das mais de 400 casas ligadas ao movimento espírita federativo do Rio Grande do Sul, 51% são mulheres. Qual é a outra religião que oferece tamanha igualdade? Aqui mesmo, nessa casa, é uma mulher a presidente. O Espiritismo fornece para os movimentos de direitos, né, das mulheres, dentro das mulheres espíritas pelo menos, todos os subsídios necessários à sua busca por autonomia. Tanto em Kardec, Divaldo Franco, Chico Xavier, de forma que nós buscarmos fora do Espiritismo algo que ajude nessa luta é um despautério. É desnecessário. E mesmo que nós quiséssemos buscar, ainda assim nós vamos encontrar feministas como Marta Nussbaum que recusa a utilizar gênero. No seu livro maravilhoso, né? Desenvolvimento Humano, o Desenvolvimento Humano e o Desenvolvimento das Mulheres, se não me engano, em português, ela fala constantemente da necessidade das mulheres terem acesso ao desenvolvimento das suas capacidades, sem recorrer a gênero. Falando de sexo masculino e sexo feminino. Então, para lutar pelos direitos das pessoas, nós temos que ter consciência de onde nós estamos buscando recursos para subsidiar isso. E a doutrina espírita e o cristianismo têm esses recursos. Nós não precisamos buscar fora.
E as questões políticas que estão aí presentes, as que nos interessam são aquelas de escopo materialista. Onde tiver o materialismo investido, não nos interessa. Nós devemos ficar fora desses projetos. Porque não é o recurso financeiro que faz diferença em nossa vida, é o recurso moral, porque ele emancipa para sempre. E aqui, todos nós temos de buscar com muito cuidado, por mais difícil que seja, né? Pelo menos a nossa comunidade fazer esse controle. Um controle para que a gente tenha um futuro, no mínimo, com a esperança de ser conquistado um pouco de paz. Porque se nós repetirmos as polarizações do século XX, nós sabemos quais são as consequências. Né? Alguns diziam que o problema do mundo eram as religiões. Chegou o século XX com as suas teorias materialistas e conseguiram matar quase 100 milhões de pessoas. Então não é por aí. Que Jesus nos ampare, nos inspire, nos faça acolher uns aos outros, nos aproxime uns dos outros, que a gente possa socializar sim, através das nossas próprias escolhas, mas que nós não caiamos na falácia que são essas teorias materialistas. Que assim seja. Obrigada, Cristiano.